Servir é uma pergunta que chega muito ao Robert, e é uma dica que a gente vai ver bem de perto. Ele dá muitos detalhes, muitos exemplos, mas ensinava diferente. Então, para ele, tem também aquele toque do olha o que foi que eu falei. Então, vamos começar a partir do início que ele começa a explicar. Quando ele dava aulas de catecismo. No começo do catecismo, que eu tive ocasião de usar quando ainda estava encarnado, a resposta à minha pergunta sobre por que Deus nos fez era assim que eu encontrei a resposta. Ele assim nos fez para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo neste mundo encarnado, para ser feliz nele para sempre. E agora ele desencarnado fala: ué, faltou dizer servi-lo como que nós vamos poder fazer no mundo espiritual. Esse é o choque dele o tempo todo. Este serviço ficaria só na terra, de servi-lo, e aponta para uma vida gasta no futuro que nós vamos atingir num completo vazio no além. Porque na Terra nós não temos informação nenhuma, como está nesse livro agora, por exemplo. Então ele completa a frase: então não nos sobra nada a não ser ser feliz. Passei para cá, no mundo espiritual eu vou ser feliz. E eu não sei como é que eu vou chegar a ser feliz num plano que seja bom. Temos que ser feliz, chegar do outro lado, rezar, cantar e basta. Porque não tem nenhuma informação sobre o mundo espiritual. Sem dúvida, providências foram tomadas para a nossa felicidade. Aqui contém ironia. Eles dizem que nos discursos teológicos que nós vamos fazer e escutar em sequência, vai nos manter em contato direto com a igreja. Complicado isso, por causa da dificuldade de averiguar qual das centenas de igrejas, mais de 1.100 e alguma coisa de igrejas que existem. Qual delas é a verdadeira? Então, qual é o discurso teológico que eu vou ouvir do outro lado? É isso que eles dizem que vai ter. Ou talvez, ele com ironia, houvesse uma mistura de todas elas. Mas espera, se as igrejas não conseguem concordar nem em suas várias doutrinas na terra, eles esperam que vão conseguir concordar no céu? Alguém poderia ficar revoltado ao pensar que o céu também vai abrigar um membro de uma igreja que na terra encarava todos os rituais como superstição e as doutrinas complicadas como sendo diabólicas. Porque tudo isso pregam por aí. Afinal de contas, então, como Deus é melhor servido pelo homem? Quando o homem serve a seus irmãos, é a resposta. A palavra-chave do mundo espiritual, se é que eu posso expressar assim, é servir. A palavra-chave, servir. Servir é um termo que cobre uma imensidão de atividades. Ocupações, desafios, realizações, estudos, para servirmos. E, ao servirmos, obtemos aqueles muito imensos, gloriosos galardões que aqui existem para ser obtidos. E também o nosso progresso espiritual. Pode ser aqui, mas pode ser em qualquer lugar. Trabalho significa servir e não labutar por aqui.
Aqui o trabalho traz resultados tangíveis. Posso pegar. Nós não podemos comprar serviços, nem somos pagos pelo que fazemos. Não temos dinheiro, nem nada que equivale a dinheiro. Eu ouço gente exclamando: vocês não estão vivendo num mundo onde, sem dinheiro, algo que faça a sua vez, vocês não podem sobreviver como nós. Vocês não têm que trabalhar para sobreviver, e se não fizerem nada, não vão morrer de fome. Vocês não acabarão vestindo roupa de mendigo. É verdade. É verdade. Isto é um argumento, hein? Olha ele, irônico de novo. Nosso mundo é ainda inatingível para vocês, da mesma forma que o de vocês é para nós, porque nós podemos andar confortavelmente através da parede mais grossa da Terra, como se ela não existisse. E ela não é nada para nós, a não ser uma névoa. Vocês são vaporosos para nós, sólidos só para vocês mesmos. Nós somos vaporosos para vocês, mas somos sólidos para nós mesmos. E as nossas respectivas existências são permanentes. E as existências de vocês são temporárias. Em breve, vocês chegarão aqui no mundo espiritual. Eu não encontrei ninguém que deseja voltar para a Terra de novo, querendo, pedindo, quero voltar, quero voltar. E vocês pedem para vir para cá, quero ir, quero ir? Que informação a igreja possui sobre o mundo espiritual? Nenhuma. Uma jornada tenebrosa, talvez. Então, esta coisa de morte do corpo físico é um monstro bravio, é um grande desconhecido para vocês. Morte, julgamento, céu, inferno, diz a igreja. Uns ignoram tudo, ficam tão assustados quando pensam no seu último dia e o que vão fazer vai ser um sofrimento. Aquilo que eles ficam pensando na vida é um sofrimento já, por não saberem o que vai acontecer, na única certeza que temos, que o corpo vai um dia ficar sem vida. O corpo vai. Outros entraram em tantas crenças misteriosas e estranhas que fizeram o mundo espiritual um lugar quase sem valor para se ir e com tantos testes notáveis, inexplicáveis, a alma vai ser purgada. Enquanto isto, a vítima está testemunhando uma variedade das mais estranhas simbologias que eles não encontrariam lugar no planejamento das coisas por aqui. Isso é terrivelmente vago. E assim também são os conceitos originais. Não há, a não ser através do conhecimento do espiritismo fundamental, nada que traga a certeza que deve ser a verdadeira vida. Revisitem o vídeo que eu gravei, os 50 dias entre o desencarne de Jesus e o dia que ele fez a distribuição dos dons, os 50 dias. Quanta vida organizada, planejando uma festa no mundo material. Quanto trabalho no mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo prático. Seus métodos são como os métodos dos negócios. Por que não seriam? A população da Terra se orgulha dos métodos que visam eficiência.
E nós também somos eficientes. Temos bem menos restrição de corpo e mente. Eu testemunhei a ampla variedade de emoções que as mentes exibiram na percepção do que as mentes que ele quer dizer é das mentes dos encarnados que vieram para o lado de lá. As surpresas, a variedade de choque que eles tiveram, ele já andou falando, contando ao chegarem das experiências que passaram na vida e dos sustos da comparação do que aprenderam com o que estão encontrando no mundo espiritual. Aflição mental, tristeza, angústia, remorso, distúrbios mentais comuns, consequentes àquela visão, porque você vê o que é extremamente lindo, você fica aflito, dá tristeza. Poderia ter ficado alegre a vida inteira, ter caprichado mais no comportamento. Mas nós, os socorristas, acalmamos estas mentes através do olho. Venha ver. E a gente mostra a espécie de lugar que chegaram. Há mais para ser aprendido ao se avistar uma magnífica paisagem do que uma centena de discursos em homilias, aquelas partes faladas dos serviços. Só de olhar a paisagem, o discurso já está feito. Alguns podem pensar que são deixados para cuidarem de si mesmos quando chegarem aqui, exceto se eles saltarem para um céu bem elevado, porque se ele chegar, ele vai estar entre santos e anjos, e onde, sem dúvida, um comitê de recepção terá tudo à sua mão para saudá-lo. Vocês veem que ele coloca muita ironia. Se vier para um céu mais elevado, vai ter santos. Santos de quê? Daqueles da estatuinha? Ele deixa as pessoas que leem o livro tem que pensar muito, sabe? Num curtinho espaço de tempo, agora há pouco, você estava no seu ambiente natural, parentes, amigos, afazeres, e rapidinho vai pousar entre seres sublimes, todos com asa, fumaça, você se sentiria um peixe fora d'água. Você não faria nada porque não tem nada para fazer, de acordo com a teoria que aprenderam. E os mentores espirituais diriam que você chegou num lugar que é uma eterna bênção. Aqui você vai ter felicidade sem fim. Com certeza, você se sentiria completamente miserável e questionaria: isso é felicidade? Se nós aqui soubermos dos seus gostos e dos seus desejos, nós podemos guiar e advertir sobre a maneira pela qual poderão ser favorecidos cada um de vocês. E desta forma vão poder atingir sua própria felicidade. Vão mostrar, como a gente já viu nas outras partes dos outros livros, vários locais para trabalhar, para passear, coisas para aprender, bibliotecas maravilhosas. Aí ele completa: isso nós podemos fazer para encaminhar vocês, mas de nenhuma forma nós vamos decidir por vocês, ou pronunciar o que vai ser a sua felicidade. Foi dito que o mundo espiritual é governado pelo pensamento e que o pensamento é supremo. Sim. Algumas pessoas têm acreditado que a gente vive num estado muito próximo ao sonho. Nada concreto. Sonho, neblina, um brilho. Não, não é bem assim. Somos sombras para eles de lá, por isso que pensam assim. Isso acontece porque os pensamentos na Terra não têm o poder criativo
que já expliquei o que seja. Que até o próprio pensamento pode ser transformado em forma material. Nossos pensamentos produzem efeito imediato, nós construímos mais solidamente do que vocês e permanentemente. Nós não temos tédio e os processos demorados a cumprir antes que os nossos pensamentos possam ter sua realização plena. Demora aí, aqui, antes que a gente acabe de pensar, já está se realizando. Nós construímos tudo pelo pensamento. É uma substância infalível, que é durável e que é imperecível. Até a hora que a gente não tenha mais uso para aquela coisa que foi criada. Não, 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 nós não somos sombras vagando. Nós somos intensamente ativos, produzindo resultados concretos a serviço dos nossos irmãos. Tudo que se faz é servir a alguém. Aqui nós não temos demoras insuportáveis, não temos pessoas ranzinzas tentando impor suas ideias brutas. Nosso trabalho continua, porque nada nos impede o progresso. Nós não temos disputa, nem necessidade de pertencer a sociedades, sindicatos para assegurar os nossos direitos, não. Nem para reparar os nossos erros. Entre nós, servir não significa uma eterna roda de tarefas desgastantes, laboriosas, que cansam. Não. O que nós fazemos é sempre com boa vontade. A gente escolhe aquela forma em particular de trabalhar e fazemos o trabalho que combina conosco e produzirá os melhores resultados proporcionais ao nosso labor e que vai trazer maior benefício aos outros, ou de forma direta ou indireta. Sobre trabalho no mundo espiritual, Bezerra de Menezes, Narrativa Iniciática, tem um item grandioso explicando muito bem o trabalho. E outros itens que vocês vão ver no final. Quantas vezes durante o seu dia você fez uma pequena ação para outra pessoa? Um irmão precisando de ajuda, que nem é tão grande, e não precisa nem. Uma coisa que foi trivial, não precisa de grandes esforços. Vai receber galardão? Não, claro que não. Vai te dar uma medalha? Não. Vocês não esperam prêmios só porque conduziram um companheiro para uma rua que ele não sabia onde era. Servir, meus amigos, não é apenas para o mundo. Apesar de vocês não terem em mente pagamento financeiro pelos serviços que fizeram, presta atenção. Há muito que acontece e que se passa onde o dinheiro nunca entra na transação. Quando alguém serve alguém sem outra intenção, só quis te ajudar, nós temos aí nesse ato aquela substância da qual se compõe o progresso espiritual. A pessoa que expande a bondade colhe lucro espiritual pelo serviço espontaneamente prestado, com vontade, amoroso. E as duas partes vão sair ganhando. A pessoa que recebeu o teu ato de carinho e você porque fez. O serviço não precisa ser avaliado por dinheiro, não. Eu estou ansioso para mostrar a vocês que no mundo espiritual isto significa servir, não é trabalhar. Não, não, não. Servir ao Pai não consiste em nenhum desempenho estranho, como vocês acham na Terra, como verdadeiro servir alguma coisa diferente. Não é assim. Estas boas ações
refletem-se em nós mesmos, trazem um lindo colorido às nossas vidas espirituais. Nosso ser etérico, nosso perispírito fica mais brilhante, nossas roupagens adquirem mais e mais brilho. São os pequenos serviços prestados rapidamente e frequentemente, e eles são bastante discretos às vezes, a gente logo esquece pelo que praticou. Essas são as atitudes que trazem tanta riqueza espiritual. Quantas vezes eu vi pessoas acordando aqui nestes lindos reinos de luz. Fui buscar, fazer o acolhimento, e ao abrirem os olhos, eles manifestam a maior surpresa das suas vidas, ao se encontraram onde estão, onde chegaram. Não estão num calabouço escuro e profundo do inferno. Porque só tem duas opções, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno quando errou. Quem é que não errou? Então já bota na cabeça que vai para um lugar horroroso. Bom demais para ser verdade tudo isso que eu estou vendo. E, espera um pouco, eu jamais professei nada de religião quando estávamos na Terra. Eles falam bem assim. Mas durante suas vidas, talvez até de um tipo bem monótono, não se esqueceram dos seus próximos. E a lei de ação e reação não se esqueceu de agir, pois eles registraram neles mesmos o bem que fizeram antes de virem morar por aqui no mundo espiritual. Estes, meus amigos, são os materiais de que o servir é feito, e pelo qual se obtém progresso espiritual.